Fala, visionários! Hoje eu vim aqui num papo totalmente descontraído com você. Sempre é, né? Mas eu sei que eu trago assuntos polêmicos e muitas vezes uma forma de pensar que talvez a gente não pare para pensar no dia a dia. Eu observo o mundo corporativo com muita frequência e às vezes eu paro assim, à distância, e observo as pessoas e elas estão muito no automático. E nem sempre a gente consegue enxergar, na verdade, o que nós estamos vivendo, a maneira com que tudo está acontecendo à nossa volta. Primeiro, porque a velocidade das informações mediante ao que a gente precisa colocar em prática dentro daquilo que a gente consome, ela é muito maior, ou seja, não dá tempo. Então, as pessoas falam assim: "Ah, mas antes o fulano era assim, antes a geração era assado". Gente, antes nós tínhamos também as nossas distrações. Todo mundo tem a sua distração para a época. A diferença é que hoje a gente tem um smartphone que te propicia 1 milhão de informações ao mesmo tempo. Então antes você tinha que comprar o quê? 2 jornais? Ouvir algumas pessoas? Mas, de certa forma, também estávamos no automático. Os nossos pais, de certa forma, também deviam estar no seu automático. O seu automático para a época, seja vendo uma TV, porque a TV também foi um distrator na vida de muitas pessoas. O fato é que a gente às vezes fica se apegando, mas é porque era assim, porque fulano era assado, porque a juventude era agora, porque o fulano, porque o cicrano. Mas o fato é o agora. E disso a gente não tem como correr. Então, eu observo muito e faço algumas perguntas, pensando talvez até que as respostas seriam um pouco diferentes, mas não. Muitas vezes você percebe as pessoas assim tão no automático que elas acham que não estão vivendo nenhum tipo de conflito, nenhum tipo de problema. Quando você vai conversar com as empresas, elas dizem o seguinte: cara, a gente tem um conflito grande. O time muitas vezes não está conseguindo absorver as mudanças, tem pessoas pensando diferentes, e isso está gerando um estresse, está fazendo com que os resultados eles sejam mais lentos. Então percebe? E aí quando você vai conversar com algumas pessoas, não, cara, eu tô dando o melhor de si, eu tô fazendo o que eu posso, eu não tenho mais por onde correr. E aí você vai falar, Patrícia, então quem tá certo, quem tá errado? Cara, não é uma questão, na verdade, de certo ou de errado. Eu quero trazer um ponto para a nossa individualidade, como nós estamos vivendo perante aos conflitos diário. Então, quando a gente usa essa palavra conflito, dá uma puta impressão de que eu tô vivendo uma confusão, de que eu tô vivendo uma briga. Eu já ouvi gente falar assim: não, eu não tenho conflito, Patrícia, onde eu trabalho é tranquilo demais, o pessoal é muito gente boa, é bacana. E como é que estão os seus resultados lá? Ah, eu estou trabalhando, as pessoas falam bem do meu trabalho. Então, existe assim uma certa dificuldade com algumas pessoas que parecem que, né, não gostam muito de processos, a gente está sempre lutando com algumas pessoas, a gente está sempre, de certa forma, tentando fazer com que as pessoas enxerguem amplamente como é que funciona o cenário de uma empresa. Tem uns jovens que não faz muito, mas a gente vai toreando, assim, vai indo, vai caminhando. Mas a gente percebe que a percepção do evento que a pessoa fala e da situação vivida, ela é bem diferente. Porque lá na prática, o resultado ele não tá tão bom assim. Justamente porque tem um ou outro que impede, porque não vai, porque não consegue, mas elas são legais. Elas só não só engessam o processo. As coisas só não andam muito, mas elas são legais. Então, ou seja, então a pessoa é legal, então não tem um conflito com ela. Não, existe. Conflito é tudo aquilo né, que me propicia a pensar diferente do outro,
Nem eu concordo, nem você, mas tudo bem, a gente chega num denominador, mas até que a gente chega no denominador, vão haver ali algumas discussões, mas discussões num sentido, né, bom, sadio, pelo menos esse é o intuito do conflito. Mas não, a gente muitas vezes não está no nosso potencial máximo, justamente porque a gente não enfrenta esse conflito. Então, cara, se a pessoa tá engessando o processo, se ela não anda, se ela não delega, ou se ela não me ouve, mas ela é legal e tá tudo bem. Então eu vou recuando, eu vou dando um passo amanhã, sabe? Eu prefiro evitar. O plano é bacana, eu não tô afim de. Eu prefiro evitar, eu vou dando um passo para trás, eu faço quando dá, vejo o que faço depois. Então, quer dizer, não tá no potencial máximo. O conflito é muitas vezes eu negociar e a pessoa dizer não, e eu ter que enfrentar, e eu ter que mostrar que preciso de uma mudança, mas não no sentido de briga, no sentido de tem que, mas é eu ter que bater ali naquele martelinho, olha, precisamos desenvolver esse projeto. Não, depois eu vou, não, cara, depois. Não, depois a gente tá, aí eu fico todo dia, tá bom, a gente faz depois. Tá bom, a gente faz depois. Aí vem o dono, e aí? Não, o fulano tá lá com um problema, tá com muita dificuldade, ele tá com bastante demanda na empresa, então daqui a pouco ele vai afogar lá, ele vai achar uma agendinha para mim. Tem aquele momento que a gente tem que falar assim: meu querido, eu preciso disso até sexta-feira, você consegue me ajudar? Eu sei que você está cheio de coisa, mas a gente precisa junto aqui resolver. Então, o que você vê são muitas pessoas fugindo para não ter o conflito, para não ter que bater de frente com aquela pessoa que é muito legal. Ou não ter que bater de frente com aquela pessoa que é muito chata, ou não achar que vai se prejudicar se de repente avançar um pouco mais o sinal. Quando a gente avança um pouco mais o sinal, quando a gente cobra, porque eu conheço muitos mentorados que falam assim: Patrícia, eu não vou cobrar porque eu não quero ser chata, mas peraí, qual é a sua função? Não, a minha função é cobrar. Então, não, mas é porque o João, ele acha que eu pego pesado demais. Pergunta para ele qual é a definição dele de pegar pesado. Porque aí você percebe que não tem uma comunicação, você percebe que não tem uma conversa. É mais ou menos assim, João olha para mim e fala: Patrícia, você tá pegando muito pesado na cobrança, calma, não me estresse, depois eu faço isso. E aí eu viro as costas e trago o problema para mim. Porra, é verdade, eu sou chata, né? Eu vou pegar leve com ele. Não, peraí, deixa eu esticar essa conversa, calma aí. Eu tô pegando pesado, tô te cobrando muito, como? Defina para mim pegando pesado. Por quê? Às vezes, essa cobrança, essa pressão está morando dentro do João, não seja eu a pessoa que vai levantar essa bandeira. Mas eu acabo, na verdade, olhando para a minha imagem. Então eu fico assim: pô, mas eu não quero ser chato com o João, né? Ele é um cara bacana comigo. E com isso a gente deixa de executar aquilo que nós precisamos fazer. Tá entendendo? E por que isso acontece? Porque a gente está no automático. Porque a gente não quer ser invalidado pelo colega. Porque a gente não quer ficar sem graça perante um colega, um chefe, um par ou um liderado. Tem líder que ele é pago para executar aquela tarefa, para delegar, para cobrar, para acompanhar, para desempenhar, para desenvolver, para planejar. Mas o time tem uma certa dificuldade de desenvolver, então ele não, puta, não, eu não consigo. Aí ele vai enrolando o chefe porque diz que não consegue agora com o time, vai suportando tudo o tempo todo e vai tentando torear, e nesse meio ele não é qualitativo, não é produtivo, não está desempenhando o seu papel no potencial máximo. Então a gente precisa olhar para o nosso cenário atual e se fazer a seguinte pergunta: cara, eu tenho resultado em cima do que eu faço? As minhas relações, elas estão qualitativas? Será que por um acaso eu estou deixando de fazer alguma coisa, executando o meu papel por conta de alguém? Será? Porque visionários é assim, se a gente não se fizer perguntas inteligentes, perguntas que abrem portas mentais na nossa cabeça, a gente vai ficar o tempo todo construindo um diálogo interno onde a gente se culpa e acha que está fazendo o máximo.
Quando na verdade o que nós estamos fazendo é usar ferramentas inadequadas por uma determinada situação. É como se eu tô sempre falando isso, né, dando como exemplo, porque eu acho que é simples e é perfeito. Imagina um parafuso fenda na parede, preso, e eu pego uma chave Phillips, que é aquela estrelinha, para ficar tirando um parafuso que tem ali a cabecinha aquela tem um vãozinho reto, né. Eu não vou conseguir tirar esse parafuso dali, porque a chave não é compatível com o parafuso, ou seja, o que eu estou fazendo, a maneira com que eu estou trabalhando, a maneira com que eu estou executando, está me deixando cansada, estressada, exaurida, porque eu estou usando a ferramenta errada. O prego, o parafuso, ele não tem culpa dele estar ali, eu preciso tirar ele dali, essa é a solução. Para que eu desempenhe bem esse papel, eu preciso ter boas ferramentas, ferramentas de qualidade, eu preciso ter a cabeça tranquila para pensar que eu estou usando uma ferramenta que não está me ajudando. Então vem a pergunta: as suas relações hoje, dentro do seu ambiente de trabalho com essas pessoas aí, tênis, seu vizinho de cadeira, de mesa, de sala, a pessoa que desempenha um papel junto com você, que você desempenha um papel junto com ela, a as pessoas influentes, as pessoas ponte dos seus resultados, são qualitativas ou você percebe que o dia inteiro você tá meio que fazendo algumas coisas e chega no dia, você tem aquela sensação de que não fez quase nada, mas você nem sabe por que que você não fez nada, você não associa a determinados comportamentos que estejam acontecendo de maneira repetitiva e que isso inclusive está te cansando e você também não percebe que possa ser isso. Ou seja, relações de baixa qualidade, usando ferramentas inadequadas, falta de comunicação clara, falta de boas perguntas que abrem portas. Como você vê hoje o teu cenário de relações? Nós estamos no automático e nós não estamos percebendo que estamos caminhando por um abismo sem fim. E nesse abismo não tenho resultado, nesse abismo eu só vou encontrar frustração, ansiedade, é a sensação de que eu tô o tempo todo girando, girando, girando essa chave e eu não consigo tirar esse parafuso do lugar. Fez sentido? Você está se vendo por um acaso ou está vendo algum colega passando por essa situação? Então indica esse vídeo. De repente ele pode ampliar a mente dele e se ajudar em primeiro lugar. Curta, compartilhe e comente. Seu comentário é extremamente importante para mim. Fez sentido? Forte abraço, tamo junto e até.